Versículo 18. Vamos ler todos juntos. Não se embriague. 50 dias está aí. Não se embriague. Com vinho. Que leva à libertinagem. Mas deixe encher pelo Espírito. Toca no seu irmão. Hoje você vai ser cheio. Se você deixar. Se você deixar. Então nós queremos compartilhar, querido, aquilo que estamos vivendo nesses dias, que são o jejum de Pentecostes durante 50 dias. E o tema que nós temos colocado, que nós precisamos ter uma vida em chamas. Nós precisamos amar as coisas de Deus. Nós precisamos amar aquilo que fazemos para o Senhor. Não importa o que, se é pequeno, se é grande, não importa. Mas nós precisamos amar. Porque quando nós amamos, isso está dentro de cada um de nós e isso aquece o nosso coração. Então, quando você ama aquilo que você faz, como Deus serve. Então, esse texto ele vai dizer que para nós não se embriagarmos com vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito. Agora, viver uma vida na plenitude do Espírito é um requisito muito lindo para toda a igreja. É algo muito especial se você querer viver na plenitude do Espírito Santo, porque é para toda a igreja. É para toda a igreja. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 19, você vai decorar com uma palavra assim: e eu os dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada me fará. O engraçado aqui é que o texto começa: eu lhe dei autoridade. Quem deu autoridade, igreja? Jesus. Você vê que a plenitude nossa de viver uma vida linda nessa terra está voltada para Ele? Está voltada para Jesus. Nós, domingo passado, falamos um pouquinho de Atos capítulo 1, versículo 8. Todo mundo gosta desse texto, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Claro que nesse momento, onde a Bíblia, nós acabamos de ler Atos 1:8, a Bíblia declara que o Espírito Santo não havia descido ainda. Não estava acontecendo o Pentecostes. Então a palavra é: mas quando descer esse poder, vamos falar todo mundo junto? O Espírito Santo, tem poder. Agora, querido, esse Consolador, esse Espírito Santo que trabalha na nossa vida, sem Ele, eu e você tornamos homens e mulheres fracassados. Seria como nós tivermos uma inércia. Seria homens e mulheres mortos espiritualmente. Seria homens e mulheres andando, mas dentro de si nós estamos mortos espiritualmente. Então, quando nós deparamos com alguns textos na Bíblia, a gente começa a pensar e refletir um pouco. O texto de Ezequiel 37, todo mundo gosta, e todo mundo sabe, todo crente vibra, porque é algo sobrenatural, o milagre de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus está sendo manifesta. É verdade, mas o versículo 9 diz assim: profetize ao Espírito. Algumas Bíblias profetizam ou profetize ao Espírito. Em outras palavras, Ezequiel agora vai ter uma experiência, mas ele vai dizer assim: eu tenho que profetizar. Eu tenho que profetizar. Eu tenho que abrir a minha boca. Eu tenho que abrir a minha boca. Porque eu abrir a minha boca, o versículo 9 vai dizer que vem um vento, e esse vento agora, ele vai soprar. Ele vai soprar dentro dos mortos, e agora os mortos vão voltar a viver. É interessante quando você olha esse texto e você fala assim: dentro de uma visão sem o Espírito Santo, a gente não se alegra, porque a gente acha que é só uma leitura. Mas uma visão dentro da plenitude do Espírito Santo, você fala: uau, é incrível. É incrível como que os ossos começaram a se juntar. É incrível como a carne começou a aparecer.
É incrível como a vida voltou. Então, quando a gente olha essas coisas, a gente fala, olha, quem tem esse poder, quem tem essa dunamis para fazer algo? Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então todos nós que queremos viver uma vida na plenitude, nós temos que entender que sem o Espírito Santo não somos nada. Hoje alguém perguntou assim, como que a gente explica Deus? Eu fui para casa agora à tarde, fiquei pensando, como que a gente vê se Deus tem pai, se Deus não tem. Mas quando eu comecei a pensar um pouquinho daquilo que nós já tínhamos pregado de manhã, hoje na ceia de manhã, lá na outra igreja, na casa 1, eu entendi uma coisa, que se Deus é um só, se Jesus é um com o Pai, e se o Espírito Santo é um com o Pai e um com Jesus também, então, querido, quem é Deus? É o Espírito Santo também. Ah, pastor, você está falando heresia? Não. Se algum ateu que não crê em Deus ou não crê no Espírito Santo, pergunte para algum irmão do seu lado, irmão, por que você está na igreja? Ele vai dizer assim, porque a minha vida era escravo do diabo, e hoje eu sou livre, porque Jesus me libertou. Então, querido, a presença de Deus, do Espírito Santo, liberta. Nós somos várias testemunhas aqui. Então, querido, nós temos que avançar nosso entendimento. Então, quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, existe uma verdade aqui linda nesse texto. Existe um verbo aqui lindo nesse texto. Esse verbo encher, ele está no imperativo, mas é como se fosse uma ordem. É como se Deus tivesse assim, olha, eu te dou uma ordem, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Se você não querer usar a palavra ordem, você usa a palavra conselho, súplica, pedido. É como se Deus estivesse dizendo, olha, meu filho, segue o meu conselho, seja cheio do Espírito Santo. Para de viver essa vida na carnalidade, para de viver essa vida na prostituição, para de viver essa vida na pornografia, para de viver essa vida mentindo, para de viver essa vida trapaceando. Eu não tenho nada para você desse tipo, mas eu tenho algo que é melhor do que todas essas coisas, é o poder de Deus. Irmãos, isso é muito lindo. Lembra do Vale do Seco? Isso é muito lindo. Mas agora você tem que começar a viajar nas Escrituras. Você tem que começar a ver como que a Bíblia quer que nós chegamos. Não é o meu entendimento, não é o meu intelecto. Tem muita gente que está deixando de ser cheio do Espírito Santo porque ele quer estar na sua razão. Querido, não tem nada a ver conosco, tem a ver tudo com Ele. É Ele que vai fazer, tem a ver com Ele. Se você ler Lucas 24, 49, você vai ver uma palavra assim: e eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fiquem até serem revestidos do poder todo. Qual que era a ordem? A promessa do Pai: Deus vai revestir. Deus, o meu Pai, vai revestir todos vocês. Qual que era a promessa? Vai vir o poder de Deus, vai vir algo sobrenatural de Deus, e vocês vão se revestir, vocês vão se encher. Querido, a ordem é essa, o verbo está no imperativo, então a ordem é essa. Lucas 11, 13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, ou de serem pais maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, esse eu quero que projete. Quanto mais o Pai que está no céu, irmão, não quero nem ler, tá o quê? O que Deus te deu? O Espírito Santo. Agora fala para o Senhor, precisa mais alguma coisa? Precisa mais alguma coisa? Precisa mais alguma coisa, irmão? Tem muita gente querendo tanta coisa e está esquecendo de que Ele é o melhor. Tem tanta gente buscando tanta coisa, mas ele está esquecendo de buscar o melhor. Então, para nós, querido, para nós é uma ordem, para nós é uma súplica. É Deus dizendo: olha, você quer viver comigo? Então seja cheio, seja cheio, seja cheio. É a ordem. Você não vai ver Deus me deu um carro, me deu uma casa. Você não vai ver.
Você vai ver Deus falando essas coisas. Deus me dá uma mansão. Na Bíblia não. Então, querido, o que Deus vai dar para a sua igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você não está alegre? Não, você não está alegre. Você está muito triste. Glória a Deus. Aí, alguém vai se alegrar. João capítulo 7, versículo 37 e 39. A Bíblia diz que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora o versículo 39. O 39. Mas ele, o quê? O quê, irmão? Não, o quê? Não, pode. O que ele estava se referindo? Ao Espírito. Um exílio maiúsculo lá nessa tradução. É o Espírito Santo. Jesus, ele estava dizendo: olha, eu estou terminando aqui, vamos terminar com pesca, vai ser legal, mas vai vir algo muito melhor do que eu. Mas você tem que crer, você tem que querer. E aí, quando você quer, quando você deseja, e quando você quer beber, aí o versículo 39 vai dizer que o Espírito Santo vai acontecer dentro da própria noiva ou na própria igreja. Então, querido, isso é muito lindo. É muito lindo você entender o princípio. E esse verbo também, ele não só está no imperativo, mas como também ele está no presente. Quando a Bíblia diz enchei. Se você ler alguns textos no livro de Atos, vamos ler alguns textos no livro de Atos, você vai ver que a palavra de Deus ela é muito rica, muito rica. Livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa, a qual estavam assentados. E viram que parecia língua de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Se você esticar um pouco, lê o 16 comigo. O 16 vai dizer assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Se você ler o 18: sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Irmãos, a promessa era essa. Qual que era a promessa para a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Se você esticar um pouquinho mais, versículo 37. Versículo 37 vai dizer assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus, para que o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Fala para o seu irmão: receberão o dom do Espírito Santo. Quantos aqui já foram batizados? Amém. Vou pegar você agora. O que você está fazendo? Cadê o dom seu? Cadê o dom seu? O que você está fazendo? O que você está fazendo, reino? Qual é a chama do seu coração? Então, querido, o texto é muito claro, e isso serve para nós, porque a igreja de Atos ela dá continuidade. Agora a gente precisa, querido, avançar. Estamos vivendo o ministério do Espírito, estamos valorizando o Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos vendo esse vento soprar todos os dias, nós estamos tendo direção de Deus todos os dias. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz que nós precisamos avançar no ministério do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir mais o Espírito Santo. Nós precisamos.
O ministério que trouxe a morte, querido, é verdade. Ela foi gravada em letras de pedra, é verdade, no Antigo Testamento, querido. Mas existe uma coisa linda aí. Vamos ler comigo. 2 Coríntios 3:8. 2 Coríntios 3:8. Olha o que diz aí. Você entendeu 8, então você leu 7. O 7 vai dizer assim: o mistério que trouxe a morte foi gravado com pedras, com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Moisés agora é um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que ele desvalecente. O versículo 8: não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso. Você não pegou nada. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso. Querido, se não fosse o Espírito Santo, querido, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. Então, querido, o versículo 8 vai dizer: não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso. Tudo que você ouviu falar de Moisés, de Elias, tudo que você ouviu falar de Jacó, de Jeremias, Paulo está dizendo: olha, o que vai acontecer na vida de vocês é mais glorioso. Talvez, querido, a gente não tenha um mar vermelho para passar, para se abrir, mas a gente tem tantos desafios, a gente tem tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que vencer. Agora, sabe, querido, que a gente ama isso, por quê? Porque o Espírito Santo, querido, ele tem esse desejo de chamar cada um de nós. E esse verbo, quando ele está no presente, ele está dizendo: olha, enche. Enche. Se você ler Hebreus 13:8, vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, mas o desejo dele, querido, é que você e eu, nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, querido, isso nós precisamos viver. Essa mesma graça, esse mesmo poder, essa mesma unção da igreja primitiva, essa mesma glória, esse mesmo dom que os homens do passado viveram, juízes, sacerdotes, levitas, querido, hoje está disponível para todos nós. Hoje, nesse presente, é disponível para todos nós. O verbo aqui está no plural: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Essa palavra, querido, ela faz o quê? Ela faz com que nós tenhamos entendimento. E qual é o entendimento que nós temos que ter? Que Deus, querido, é um dentro da sua singularidade, é verdade. Mas também nós temos Jesus como Filho e nós temos o Espírito Santo também. Então, querido, você tem três pessoas atuando no mesmo momento, na mesma hora na sua vida. Então, só esse motivo de você ler Efésios 4:6, você já tinha que se alegrar essa noite e dizer: olha, eu estou muito feliz com Jesus. Eu estou muito feliz com o Espírito Santo. Querido, só esse motivo de você entender que você tem algo do céu dentro de você, você já tem que viver um novo momento da sua vida. Porque isso é para quem crê, é para quem quer que dentro do seu interior comece a jorrar água viva. Então isso é para toda a igreja? Lógico que é para toda a igreja, está na Bíblia. Todos nós que queremos isso podemos avançar. Mas você tem que crer nisso, você tem que querer viver assim. Essa promessa de Joel 2:28 diz que toda carne, todos foram cheios do Espírito Santo. E aconteceu. Toda carne, todos da igreja de Atos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam naquele momento reunidos, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, dizendo: olha, eu quero ser cheio. E aconteceu. Agora, você acha que nós, como igreja, com jejum de 50 dias, e a gente se colocar a orar aqui durante 20 minutos, antes de dar 21 horas, e começar a dizer aqui: Espírito Santo, eu estou aqui. Aí eu vou lembrar a igreja que nós, no passado, a gente falava assim: Jesus, pega ele. Você lembra? Jesus vai te pegar.
Jesus vai te pegar. Você acha, se não começar a levantar o profeta aqui, homens de Deus declarando, olha, Jesus pega ela, pega ele. Jesus, você está aqui, está no lugar certo, está na hora certa. Jesus vai agora, pega ele, derruba ele. Faz ele pular até a cabeça no teto, mas não machuca ele não. Faz ele subir aqui no altar, aqui cantando, dando glória a Deus. Faz ele, Jesus. Traz ele chorando aqui, dobrando o seu joelho. Traz ele. Não se levantarem os homens de Deus para clamar e interceder para a igreja. A igreja nessa época presente, ela vai ficar cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Você crê nisso? Vai começar a sair algo de dentro de você. Vai começar a sair algo de dentro de você aí. Agora, querido, a gente precisa querer isso. O Espírito Santo, querido, não é uma propriedade de alguém. O Espírito Santo não é uma propriedade de nenhuma denominação. O Espírito Santo, ele não está numa gaiola presa, claro que não. O Espírito Santo, querido, é um vento que ele sopra a hora que ele quer. Eu gosto dessa palavra. O Espírito Santo é um vento, e ele vem e esse vento sopra. E quando sopra esse vento, acontece alguma coisa, porque é ele que quer fazer, não sou eu que quero fazer. Mas a gente não tem domínio próprio quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida. É por isso que a Bíblia compara o vinho da embriaguez com o Espírito Santo. Porque quem já bebeu aqui sabe do que eu estou dizendo. Quantos aqui já encheu a cara aqui, irmão? Quantos aqui já encheu a cara? Tropeçou, nem chegou em casa, nem dormiu, acordou no outro dia, e a mulher falou para você, viu ontem? Não lembro de nada. O homem cheio do Espírito Santo é exatamente como um bêbado. A diferença é que agora ele está bêbado, ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem vida mais, ele não sabe o que vai, ele não sabe o que ele está sendo, ele não sabe, ele é boca de Deus, ele é instrumento de Deus, ele é ferramenta do Senhor. É uma coisa louca. E o verbo, ele não só está no presente, mas também ele está numa voz passiva. Olha que coisa interessante. E essa voz passiva dentro da gramática apresenta uma coisa muito legal, que é a ação de Deus. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Você quer que algo aconteça na sua vida? Quantos querem que algo aconteça na sua vida? Amém. O Espírito Santo também quer. Aleluia. Agora, o que você quer, o que você deseja, Ele pode te dar. Amém. Ele pode te dar. Ele pode te dar. Então o verbo também, querido, ele vai declarar isso. Lucas 11:13, nós vamos levar uma palavra assim. Se quer projetar, pode projetar, Leandro. Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Agora, querido, olha a tradução. Quanto mais o Pai dos céus dará o Espírito Santo. Aí tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? Quem pede? Aleluia! Quem pode? Quem pede? Se você não pedir hoje, não acontece nada. Mas se você pedir, vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa. Você tem que pedir. Está aí. E tem muita gente que não é cheio porque ele não pede. Porque ele não pede. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. Mas tem uma coisa ali que é muito bacana. Todo mundo quer melhorar a sua vida, assim ou não? Todo mundo quer. Todo homem, toda mulher quer melhorar a sua vida. E nós sabemos do fruto do Espírito, mas a gente não pede. A gente não busca. A gente pensa numa varinha mágica. Querido, eu não sou nada contra a internet. Nós já estamos na internet. Nós temos um canal oficial no YouTube. Nós estamos no Instagram. Nós estamos no TikTok. Nós estamos, sei lá, no Facebook. Nós estamos agora em todo lugar. Agora escute uma coisa. Se você é o tipo da pessoa que você fica escolhendo pessoas na internet. Hoje eu quero ouvir Cláudio Duarte me deixa feliz. Hoje eu quero ouvir José Gonçalves, que o José Gonçalves trabalha com família, então ele tem uma palavra. Hoje eu quero ouvir Silas Malafaia. Hoje eu quero ouvir Esther Bernardes. Querido, não sou nada contra. Você pode ouvir quem você quiser na internet. O celular é seu, a internet é sua, você paga, você pode ouvir. Só tem um detalhe.
Pastor, qual que é o detalhe? O detalhe é que muitas vezes a gente não quer ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para nós. E a gente quer ouvir o que agrada a nossa vida. Tem muita gente usando essa marca. Eu não sou contra, eu vejo também. Mas quem me direciona não é a internet. Quem direciona a minha vida não é o pregador da internet. Quem direciona a minha vida não é o cara, não é. Quem direciona a minha vida é o Espírito Santo. Então, querido, eu não vou escolher. Porque a internet faz isso, aí você escolhe. Essa palavra está muito dura. Aí você muda para outro pregador que fala mais de amor, fala mais de honra. Querido, não é isso. Não é isso que Deus tem para a nossa vida, não é isso. Então a gente precisa avançar. E como que nós avançamos? Pedindo para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Pedindo. E aí nós queremos declarar como um grande homem de Deus. Eu tenho uma Bíblia dele, o Russell, ele faz uma comparação muito linda. Que ele diz assim que o indivíduo pode ter preferência ou pelo vinho ou pelo Espírito Santo. O indivíduo pode ter preferência ou pelo vinho ou pelo Espírito Santo. Pois uma dessas palavras dentro de Hebreus 5,18, essas palavras ela tem dois pensamentos. Você pode ser alguém embriagado com o vinho da contenda, da inveja, da discórdia, da libertinagem, mas também você pode se encher do Espírito Santo. Então você tem uma comparação de pensamento de duas palavras, o vinho e o Espírito Santo. Agora, dentro desse texto, nós vamos entender uma coisa: qual que é a melhor escolha? Ser um homem onde todo mundo tira o sarro e você não melhora a sua vida, você continua do jeito que você está há anos e anos dentro da igreja, você continua enrolando, trapaceando, mentindo. Um homem que nunca foi mudado, não mudou seu linguajar de palavra, não mudou nada. Isso é uma escolha do vinho, o vinho da libertinagem. Agora, do Espírito Santo não. O vinho do Espírito Santo, ele regenera o homem. O vinho do Espírito Santo, ele transforma o homem. O vinho do Espírito Santo, ele muda cada um de nós. Então o Russell vai dizer assim: olha, há um contraste aqui. Nós temos duas palavras no mesmo versículo, mas é algo para a gente começar a pensar e começar a entender que nós temos que decidir a nossa vida. Ou você vai ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ou você não vai ser. Ou você vai ser um homem, uma mulher cheia de Deus, ou você não vai ser. Querido, é uma escolha sobre a nossa vida. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E a gente não tem tempo mais. A gente não tem tempo mais para brincar de ser crente. A gente não tem tempo mais de ficar contando piadas aí, ficar dando risada e aquela coisa toda imunda, aquela coisa toda esquisita, estranha. A gente não tem tempo mais. A gente, como igreja, tem que tomar decisões sobre a nossa vida. E o ano é esse ano de 2024. Então não adianta ficar colocando: amanhã eu mudo, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar, eu entrei nesse jejum, eu entrei nesse relógio, mas o próximo vai entrar. Você não vai entrar, meu irmão, porque você não quer. Você não vai entrar porque você não tem vontade. Assume a sua responsabilidade, porque quem justifica os seus erros, ele não quer ser responsável pelos seus atos. Então, querido, tem muita gente que não é responsável, por quê? Ele só justifica o seu erro. Mas eu estou na igreja. Eu estou na igreja, eu me sinto tão fraco. Deus tem uma palavra para você. É aí que você tem que dizer que você está forte. Pastor, eu estou na igreja, eu estou tão triste. Aí que você tem que ter uma palavra. Não, mas eu tenho que me alegrar no Senhor. Querido, na nossa vida, nós temos escolha. E nós temos que entender isso. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Todos nós. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. A Bíblia é muito clara: a qual vem do Senhor,
E a minha Bíblia tem uma vírgula e diz que é o... Fala para o seu irmão, sabe por que você tem dificuldade de mudar a sua vida? Está faltando aquilo aí. Se nós olhássemos mais no espelho e olhássemos e conseguíssemos enxergar a glória de Deus, a gente falava, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, hoje vai dar tudo certo, né? Ah, pastor, não, irmão, é assim, é assim. E se você entender isso, eu quero cumprir a minha jornada aqui. E se você entender isso, querido, a palavra de Deus diz que nós vamos ser homens e mulheres que vamos transbordar o Espírito. Agora existe uma diferença muito grande. Deus quer encher a sua vida, sim ou não? Sim. Mas Ele quer fazer mais do que isso. O que é mais do que isso? Ele quer que você transborde. Qual a diferença entre encher e transbordar? Quando você levar um copo debaixo da torneira, esse copo vai encher. Mas quando esse copo encher e continuar a torneira aberta e derramar água, esse copo vai transbordar. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Eu entendo que nós temos muito para dar. Muito para dar. Sabe o que eu entendo aqui? Você é uma ferramenta, você é um tesouro de Deus, você tem muita coisa para dar. Nós cantamos canções até trans. Então, querido, entenda uma coisa, que a sua vida não tem limitações. Já deu meu horário, o pessoal não está aqui, eu vou chamar para aqui em cima. Então, querido, transbordar. Então, encher-se é uma coisa, e você ser, mas você está transbordando. Agora, pega isso, imagina alguém do seu lado. Você está cheio, mas você não transborda. Quando você transborda, alguém do seu lado, ele recebe, ele vê, ele sente. E o mundo espiritual se move. Então, querido, eu quero desafiar você a tomar uma decisão essa noite, de declarar para você mesmo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Conforme diz a tua palavra, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não quero ser cheio, não. Você tem a liberdade de continuar do jeito que você está. Mas eu sei que um homem sem o Espírito Santo, uma mulher sem o Espírito Santo, ela se torna o quê? Vazia. Ela está sujeita ao fracasso. Para quem é casado aqui, levante a mão os casados aqui. Quem vai mudar a sua esposa ou seu marido? Quem? Jesus. Quem vai mudar? Quem vai mudar, irmãos? Para quem é casado aqui tem filhos, quem vai mudar os seus filhos? Então já começa a se levantar e começa a respirar e começa a dizer isso. Se você quer ser cheio, quem vai mudar? Quem vai mudar aquela situação na empresa? Quem vai mudar? Se você estiver lá como um homem cheio do Espírito Santo, se você estiver lá como uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai transbordar e você vai ganhar vida naquele lugar. Você vai pregar o Evangelho naquele lugar. Querido, quem vai usar? Deus vai usar quem nessa terra, irmão? A sua igreja. A sua igreja. E a gente vai ter que viver esses dias. Querido, o seu dom não é igual ao meu. O meu dom não é igual ao seu. Mas uma coisa muito certa. Uma coisa muito certa. O mesmo Espírito Santo que está na minha vida está na sua vida. Então é por isso que a Bíblia diz, querido, então não bebe o vinho da libertinagem. Não bebe o vinho da libertinagem. Porque a libertinagem traz confusão. A libertinagem traz ciúme. A libertinagem traz governo. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo traz paz. O Espírito Santo resolve problemas.